Pessoal, tô aqui para falar um pouquinho sobre decomposição de forças, falar de plano inclinado, falar de força normal, de força de contato, tá? Aparecerão vários exercícios desses aqui que eu tô mostrando para vocês realizarem, tá? Então, vamos supor que esses três blocos aqui, eles estejam submetidos a uma força F e existe uma força de atrito aqui no chão. Não importa qual é a pergunta, eu só quero mostrar como que você vai realizar esse exercício. Ele pode muito bem perguntar para você qual que é a força de contato que existe entre o corpo B e o corpo C. Como que você vai fazer isso? O primeiro passo é você separar esses corpos. Então, tá aqui, ó, desenhei. Aqui eu separei cada um desses corpos. Então, aqui eu tenho a mesma força F. Quais são as forças que atuam nesses corpos? Primeiro, eu tenho a força-peso de A, tenho a força-peso de B, tenho a força-peso de C. Qual outra força que atua? A normal. Estão apoiados, então aqui eu tenho normal de A, aqui eu tenho normal de B e aqui eu tenho normal de C. Só que essas forças aqui, elas não vão influenciar no meu movimento, tá? Como assim, professora? O movimento, ele tá na horizontal, certo? O que vai acontecer é que eu tenho que me preocupar com a normal para poder calcular a minha força de atrito, certo? E ainda existe aqui para trás, de cada um desses bloquinhos aqui, existe a força de atrito, certo? Bom, esses corpos, eles estão em contato. Então, entre eles, também existe uma força normal. Mas, para não confundir com essa normal aqui, a gente vai chamar de uma força F com as letras dos corpos que estão em contato. Como assim, professora? Aqui eu tenho, olha só, a força que A exerce em B, certo? Aqui para trás, eu tenho a força que B exerce em A. Olha só, força que B exerce em A está em A. A força que B exerce em A. Agora, a força que A exerce em B está em B. E o que é importante? É importante a gente saber que a força BA, ela é igual à força AB, porque forma um par de ação e reação. Então, se você encontra essa, você já vai ter encontrado essa aqui também, tá? Aqui você tem, observa, essa força F aqui, ela empurra A. A força de contato de A com B, que empurra B, que empurrará C também. Então, aqui eu tenho uma força de B em C, então essa força está em C. E aqui eu tenho uma força de C em B. De onde surge essa força de C em B? Ora, se o B empurra o C, é claro que o C vai ter que empurrar o A. Então, tá aqui, força de C em B. Então, como é que eu vou mostrar? Aqui, ó, eu tenho a força de B em C. E aqui eu tenho a força de C em B. Também iguais. Iguais a essas aqui? Não. Então, a força de C em B, ela é igual à força de B em C. Agora, é importante a gente falar que essas forças aqui, pessoal, são chamadas de forças internas. O que quer dizer isso? Essas forças internas, elas não causam movimento. Por quê, professora? Ora, quem que tá causando o movimento? Quem tá causando o movimento é essa força F aqui, ó. Se essa força F, ela deixa de existir, as outras não vão sozinhas movimentar, certo? Os blocos. Então, essa força F aqui é o que a gente chama de força externa ao sistema, que é a que causa o movimento.
certo? Então, aqui eu tenho uma força externa que causa o movimento, aqui as forças internas que não causam movimento, certo? Bom, mostrei aqui uma decomposição de força, espero que tenha ajudado. Valeu, beijo, beijo.